Legal, gente. Nós estamos então na nossa aula 6, né? Só faltam mais duas depois dessa. Já está acabando, mas depois vem outra, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui então hoje. Eu nomeei como inclusivismo e igualitarismo, que talvez sejam as palavras assim que consigam absorver melhor os temas de hoje. Mas tem outras coisas aí no meio da jogada que a gente vai ver também. Eu vou compartilhar a tela aqui e aí vocês ficam à vontade aí para fazer perguntas, interromper. Ok. Se alguém puder dar um ok se está vendo a tela aí, gente. Ok. Ok. Estamos vendo. Legal. Então, eu escolhi essa foto aí já, de forma proposital, né? Nós temos aí representando aí quatro grupos da sociedade, né? Então nós temos aí negros, índios, trans e mulheres, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Eu queria dizer, né? Voltar um pouquinho na história, que igualdade sempre foi aí uma grande aspiração da sociedade, né? Ao longo da história, né? A hora que a gente olha para as revoluções, as maiores, que tiveram grande impacto na sociedade, como a americana, que foi a primeira, a francesa, logo em seguida, no século XVIII, e depois a russa, já no comecinho do século XX, a gente vai ver que todas elas tinham em comum essa bandeira de igualdade. A americana mais no sentido de igualdade racial, por conta da libertação dos escravos, enfim. Claro que tinha todo um contexto econômico ali, mas uma das bandeiras era essa. A francesa, a gente vai também perceber que tinha ali um forte conflito, né, para que as monarquias absolutistas, né, caíssem e aí aquelas estruturas econômicas mais comerciais ali tomassem conta, e uma das bandeiras da Revolução Francesa era igualdade, né, fraternidade, liberdade, tudo, e a russa também numa pegada de igualdade, mas mais no sentido de trabalho, né, no sentido mais de domínio da renda, e aí eles lutaram contra as classes dominantes para que o proletariado, os trabalhadores, tivessem mais força na sociedade. Agora, da onde vocês acham, gente, que eles tiraram tudo isso, né? Isso daí, claro, vai influenciar todas as declarações de direito a partir de então. Então, eu trouxe aqui, olha, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1791, logo após as revoluções americana e francesa. Então, elas já vêm com esse apelo forte de igualdade, né? A igualdade é um valor básico para as sociedades democráticas, ok? Então, eles estavam construindo as sociedades democráticas até então. A gente vai ver isso muito forte na Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo após a Segunda Guerra. O documento é a base da luta universal contra a opressão e a discriminação, defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta. Então, esse senso de igualdade ficou muito forte aí, e a gente também vai encontrar isso na nossa Constituição Federal de 88, o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. Ok? Muito bem, mas tudo isso bebeu de uma fonte, né?
Qual é a fonte que vocês acham que a humanidade foi buscar esse conceito de igualdade e de equidade? É uma pergunta, gente. Qual é a pergunta? Não entendi. A pergunta é: aonde que a humanidade foi buscar esse senso de justiça, igualdade e equidade tão procurado aí nessas revoluções? Quem será que foi o autor de tudo isso? Não foi a Bíblia? Será que a inspiração primeira não foi o próprio Jesus? Parabéns, Anaíla. Então eu trouxe alguns textos aqui, olha. Salmo 97 diz que justiça e equidade são a base do trono de Deus. Olha que interessante. Salmo 72. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Aqui é uma palavra que a gente está introduzindo aqui agora, já vou falar sobre ela. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Provérbios. Paulo vai falar sobre isso. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então a gente percebe que isso é muito forte nas Escrituras, primeiro porque faz parte do caráter de Deus. Deus é justo, né? Equânime, ele trata as pessoas com total justiça e igualdade, e ele repassa essa qualidade. Essa é um atributo comunicável de Deus, né? Ele quer que os homens também comuniquem a sua justiça na terra, né? Então, Paulo fala sobre isso nesses dois textos e diz, olha, porque existe um Senhor no céu, né? Perto está o Senhor observando os homens como trata o outro, né? Como trata o próximo. Então a gente vê claramente que esse é um conceito bíblico, né? Muito bem. Então, como eu trouxe a palavra equidade aqui, ela não é tão usual, eu queria aqui então reforçar um pouquinho a diferença entre equidade e igualdade, porque quando a gente ouve muitas pessoas pedindo igualdade, na verdade elas estão pedindo equidade. A igualdade, ela vai pedir um tratamento igual para todas as pessoas, ok? E a equidade, ela vai pedir um tratamento diferente, analisando as diferenças de cada um, para que todos tenham a mesma oportunidade. Então, essa imagem aqui reflete bem o que eu estou falando. Enquanto que na igualdade a gente distribui um caixote para cada um, na equidade eu tiro o caixote do mais alto e dou 2 caixotes para o menor. Assim todos têm a mesma oportunidade de assistir o jogo. Então acho que essa imagem fica bem clara para nós, para a gente entender isso. Bom, colocado esses conceitos, gente, essa base aí de igualdade que o homem está buscando, que isso é um caráter de Deus e que Deus espera isso na humanidade, a pergunta que eu faço agora para a gente é como nós estamos hoje. Olhando para a sociedade brasileira, queria ouvir um pouquinho vocês. Como é que vocês acham que nós estamos quanto à justiça e equidade no país? Eu acho que a gente está bem longe da justiça e da equidade, principalmente na parte de educação, né?
A gente vê agora pela pandemia, o pessoal da escola pública não está tendo, essa equidade ela não está funcionando, né? Porque o colégio particular ele não parou, e os colégios estaduais estão bem, estão sem aula. Essa é a verdade, tá praticamente sem aula. Então, tem outras coisas também, né? Mas como eu estou na área da educação, eu estou falando disso. Então, para mim está bem longe a equidade, a justiça. Ok. Obrigado, Mário. Quem mais, gente? Boa noite, pessoal. Eu acho que a questão também da mulher, né? A mulher é bem discriminada, né, no quesito salários e outras, né? E outras partes muito importantes. Então, a luta feminina ainda é muito grande, por ser mais frágil e outras questões também. Então, estamos bem longe também. Já avançamos muito. Tem muitas mulheres ainda já em boas posições, mas ainda está devagar. Boa, Sandra. Mais alguém? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tô falando um pouco baixo que eu tô no ônibus aqui, mas enfim. Eu acho que também é o aspecto econômico da coisa, né? Tem muita desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Ele entra nesse top 10. Então a gente tá bem. Concordo com tudo que foi falado, né? O Brasil tá longe disso. Ok. Então, eu trouxe alguns dados aqui. Vou compartilhar de novo a tela. Para a gente ter uma noção como é que a gente está no país, né? Então, olha só. Aqui é uma informação de eu acho que é um sindicato, né? Uma cooperativa de trabalhadores aqui. Percebem como eles buscam igualdade, mas na verdade eles querem equidade? Olha a frase deles, ó, igualdade é você ter direitos iguais aos das outras pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam iguais a você, né? Agora, esses dados são interessantes, olha, 63% dos desempregados em 2017 eram negros, apenas 4% dos cargos de chefia nas grandes empresas do Brasil são ocupados por negros, 4%. 39% das mulheres negras são submetidas a condições precárias de trabalho, a fonte é o IBGE, e 86% dos trabalhadores resgatados do trabalho escravo em 2018 eram negros ou pardos. Tá? Então, isso aqui é um pouco do retrato racial. Aqui eu trago aqui a questão do feminicídio, 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil, 7 assassinatos praticados por pessoas próximas, poderiam ter sido evitados. A cada 1h30 uma mulher morre no Brasil por causas violentas. A taxa de feminicídio no Brasil é de 4,8 para cada 100 mil mulheres e é a 5ª maior do mundo. Isso aqui é alarmante, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde. E o parceiro, o marido ou namorado, é o responsável por mais de 80% dos casos de violência reportados contra a mulher. Tá? Esse é um dado. Então, essa aqui é mais uma questão de gênero, né? Aqui eu trago uma questão eu faço um recorte aqui mais para travestis e transexuais, né? O Brasil teve 318 mortes relacionadas à LGBT-fobia em 2015. O ano passado eu levantei, foram 450. Algumas pessoas questionam essa fonte, né? Porque ela vem, acho que, de uma organização, acho que até o Iago Martins fala isso num vídeo, vem de uma organização ali da Bahia, que está defendendo exatamente esse grupo, então talvez não seja tão confiável, mas é o que nós temos. A maioria das vítimas era de São Paulo, 55 assassinatos, entre 13 e tal, idade. Comparação com os Estados Unidos, o risco dos trans serem assassinados aqui no Brasil é de 9 vezes maior, né? Então isso choca um pouco. 119 no Brasil contra 21 nos Estados Unidos, e a população deles ainda é maior, né?
Aqui eu trago um pouco da questão de ataques homofóbicos. 85% são ataques direcionados a homossexuais, enquanto que o perfil dos suspeitos, né, de quem pratica isso, 44% héteros, 31% brancos. A questão de cor e raça aqui não tem muita relevância, né? Questão da idade, 69% tinham entre 15 e 29 anos, é uma faixa etária muito nova, né? Jovens praticamente aí sendo atacados, e 38% dos ataques entre familiares, 36% entre vizinhos. Então percebe que a situação está bem próxima, né? Muito bem. Diante disso daí, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre esse conceito de minorias, né? Porque a gente está falando sobre negros, mulheres, gays, é importante a gente falar um pouquinho aqui desses conceitos. Então, minorias são grupos marginalizados dentro de uma sociedade devido aos aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos ou religiosos. Porém, o termo não deve ser associado a grupos em menor número em uma sociedade, mas sim ao controle de um grupo majoritário sobre os demais, independente da quantidade numérica. Então, para quem conseguiu assistir aí os vídeos que eu enviei, que estão aqui embaixo, os links, já viram sobre isso, né? As minorias sociais são as coletividades que sofrem processos de estigmatização e discriminação, resultando em diversas formas de desigualdade ou exclusão sociais. São exemplos de minorias sociais atualmente negros, indígenas, imigrantes, né, refugiados, mulheres, homossexuais, idosos, moradores de favelas, portadores de deficiência, moradores de rua. A lista é grande, né? A gente poderia colocar aqui surdos e mudos, né? Deficiências envolve tudo isso. Muito bem. A hora que a gente, então, percebe que essas minorias estão sendo excluídas de alguns benefícios ou direitos, enfim, onde a maioria está prevalecendo, você começa a ver o surgimento de movimentos para que esses direitos sejam reconhecidos. Então, o movimento feminista, ele teve basicamente 3 ondas, né? Até então. A primeira onda no século XVIII, ela foi muito baseada em cima da liberdade cidadã, que era no sentido de que as mulheres precisavam ter direito ao voto. E também poderem trabalhar. Não foi fácil naquele momento, a questão de trabalho ainda demorou um certo tempo, e alguns países começaram a dar o direito de voto para as mulheres aqui no século XVIII. Isso foi indo até o século XX, e aí estoura a segunda onda, pós as guerras mundiais, e foi focada mais na liberdade sexual. Então, aquela onda de queimar os sutiãs na rua, tal. Tudo isso teve um forte apelo para que as mulheres não fossem mais apenas vistas como um objeto de reprodução, né? Eu não sei se vocês já viram, eu acho que não está nesses vídeos que eu compartilhei, eu vi outra coisa. A sexualidade na Idade Média era algo muito complicado. A Igreja Católica, ela estigmatizou isso, né, de uma forma que os próprios casais, dentro de um relacionamento conjugal, eles não tinham o direito de ter prazer na relação, né? Então, a Igreja Católica colocou o sexo como um pecado, né? O prazer como um pecado, aliás, não o sexo, o prazer. E isso era mais forte ainda para as mulheres. Apenas uma posição sexual era permitida pela igreja na época, né, que é o famoso papai e mamãe.
E as mulheres, então, não poderiam, de forma alguma, expressar aí o prazer na relação. Então, tudo isso veio muito forte, né, ao longo dos séculos. E essa terceira onda que a gente está vivendo hoje, gente, a gente percebe que é uma liberdade mais decisória no sentido de fazer escolhas, né? A gente tem até uma propaganda rolando aí na TV, eu esqueci o nome da marca, eu acho que é de algum carro. Tem até a Paola, lá do MasterChef e tal. Quem lembrar aí pode falar. E aí o pessoal fala, a mulher é para pilotar fogão? Não, a gente vai pilotar o fogão e também o avião, o caminhão, o carro, a gente pilota o que a gente quiser, né? Então essa liberdade de escolha da mulher, ela passa também sobre essa liberdade do direito ao corpo. Então esse cartaz que eu trouxe aqui fala exatamente sobre isso, né? Essa é uma bandeira meio que nova, a questão aí da liberdade ao aborto e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso numa perspectiva cristã, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aí, gente. Depois eu trago aqui um outro grupo que tem se movimentado bastante aí para buscar os seus direitos, é o movimento negro, basicamente nos países que tiveram uma história de escravatura, né? Então, Estados Unidos, Brasil, África do Sul, não por questão de tráfego negreiro, mas por questão de dominação branca, né? Então, estiveram lá, a Inglaterra dominou fortemente lá e dividiu a sociedade e tal. Então, o apartheid ficou famoso, esses movimentos de direitos civis na década de 60, né? A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Então, a gente percebe que o mais famoso recente aqui foi esse Black Lives Matter, que é o Vidas Negras Importam, mas isso não é de agora, né? Isso é um movimento de busca de igualdade racial que vem há muito tempo. Essa foto aí de baixo é uma igreja sendo queimada, mas isso não foi nos Estados Unidos, isso foi naqueles movimentos, aqueles protestos no Chile, né? Basicamente, a ultra-esquerda radical lá estava queimando igrejas e fazendo todo um movimento aí contra essa minoria, que não deixa de ser uma minoria religiosa, né? Por questão de... que, na verdade, gente, o que o pessoal prega, né? O pessoal prega uma restituição histórica, né? Uma reparação histórica. Então, já que o cristianismo, por séculos, perseguiu alguma minoria, alguma religião, agora eles têm que pagar por isso. Já que os brancos escravizaram os negros no passado, agora eles têm que pagar por isso, a gente tem que ser ressarcido. Então, essa reparação histórica, ela é bem polêmica. Muito bem. A hora que a gente olha, então, vamos olhar um pouquinho o conceito de minorias nas escrituras. Será que a Bíblia fala sobre isso? Então vamos lá, olha, Deuteronômio 10:18 diz que Deus defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro. Né? Esse era o tripé dos excluídos da época, tá, gente? Órfãos, viúvas e estrangeiros. Eram os mais vulneráveis, né? Dando-lhe alimento e roupa. Ok. Tiago 1:27, um texto famoso. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu falei um pouquinho sobre isso no devocional dessa semana, da semana passada, aí não sei quem viu. E esse texto, que é, talvez, como diz o Rafa, o mais clássico, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Então, aqui a gente percebe claramente um conceito de igualdade, porque ambos foram criados à imagem de Deus. Né? A gente não vê aqui uma distinção, a gente não vê aqui uma superioridade, né? A gente vê aqui uma igualdade. Muito bem. Então, eu queria fazer um exercício com vocês agora, já que a gente já olhou aqui um pouquinho da questão histórica, um pouquinho do cenário atual, como esses movimentos têm aí se movimentado aí na questão de buscar seus direitos. E aí eu recomendo que vocês assistam alguns vídeos lá que eu coloquei no grupo, porque eles falam muito bem sobre isso. A gente não tem tempo para se aprofundar. E a hora que a gente olha também aqui um pouco das escrituras, vamos fazer um exercício aqui, para a gente pensar um pouquinho no que é injustiça social. Talvez a gente tenha uma noção um pouco estigmatizada, né? Então, eu quero que vocês participem agora, gente. Vamos lá. Vocês acham que é injusto existir ricos e pobres? O que vocês acham? Eu acho que não, Roger. Não? Aliás, o próprio Jesus vai dizer para Judas e João, quando ele vai querer falar da mulher que está ali derramando aquele perfume no cabelo em Jesus, e ele vai falar, pô, por que não pegou isso aí e deu aos pobres? E Jesus mesmo vai dizer que os pobres sempre terão. Uhum. Sempre existirão. Tá, mas aí não seria uma constatação histórica? Será que ele estaria aprovando isso? Aí eu não acho, eu não sei. Boa pergunta. Eu acho que não é injusto existir ricos e pobres, a não ser que os ricos roubem os pobres, a não ser que o rico, para ser rico, ele fez alguma coisa ilícita. Mas se ele ganhou uma herança, ou se ele trabalhou para ser rico, aproveitou as oportunidades, isso não é injusto. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim. Eu acho que é difícil falar disso. Eu diria que é injusto no sentido daquilo que a gente observa no nosso mundo, porque tem pessoas que estão morrendo de fome, tá ligado? Então, existe uma pobreza muito extremada. E existe uma riqueza muito extremada que a pessoa não tem nem no que gastar o dinheiro dela. Então, nas condições atuais de riqueza e pobreza que a gente vê hoje, eu diria que sim. Mas é claro que é impossível existir uma igualdade completa de todo mundo ter a mesma renda e as mesmas coisas. Mas hoje em dia a gente vive o absurdo de existir bilionários e pessoas passando fome, na África, por exemplo. Ok. A hora que a gente olha lá para aquela carta de Paulo para Timóteo, ele fala sobre isso, né? Ele dá um recado lá para os ricos, né? Eu não trouxe aqui porque eu nem pensei que eu ia falar sobre isso, mas eu lembro lá que Paulo não recrimina os ricos, né? Ele não recrimina os ricos. Aliás, a Bíblia não recrimina os ricos. A Bíblia recrimina o que os ricos fazem com a sua riqueza. Então, quando Paulo escreve lá para Timóteo, ele fala assim, olha, os ricos precisam ser generosos, precisam olhar para os necessitados, né? Precisam distribuir um pouco da sua renda. Todo o conceito bíblico é esse. Então, eu acho que a Mariana foi muito feliz nesse sentido, de que não há problema de existir ricos na cosmovisão cristã, desde que eles tenham um coração voltado para o necessitado. O que o Henrique falou é verdade. Dificilmente vai existir uma igualdade plena e completa na sociedade. Isso é uma utopia, né? Isso já tentou ser feito no comunismo, por exemplo, e a gente viu que não deu certo. Agora, se os ricos fossem generosos, com certeza a vida dos pobres seria melhor, né? As desigualdades seriam diminuídas e não haveria ninguém passando fome. Por quê? Não faltam recursos hoje no mundo. O problema é que o foco é mal direcionado. Então, o foco de consumir muito dinheiro com um consumo desnecessário ou com armamento bélico,
eles superem muito a necessidade da fome no planeta. Então, as pessoas realmente faltam essa visão, né? Muito Ô, bem. Roger, Fala, Rafa. dá um texto aí para a galera também, Tiago capítulo 5, vai falar justamente sobre os ricos, versículo 1 ao versículo 7, e eu acho legal o segundo vídeo que você mandou para a gente durante a semana, o Iago Martins fazendo a comparação da justiça lá com o juiz de futebol, lembra? Eu achei que é muito bom e eu acho que tem muito que a ver que a Mari falou também, para a gente entender um pouquinho dessa justiça, de ser justo ou injusto, né? Fala um pouquinho aí pro pessoal que não assistiu, Rafa. Ele comparou a partida de futebol e às vezes a gente tem um time que joga muito bem e o outro time que foi lá, que é mais fraco, foi lá e fez o gol e ganhou o jogo. E aí a gente fala assim, pô, o resultado foi injusto. E aí ele fala, não foi injusto. Injusto seria se o juiz tivesse julgado algum momento do jogo errado e prejudicasse um em detrimento do outro. Então a justiça do jogo não está no resultado. A justiça do jogo está no juiz, nos termos que o juiz trouxe, e se o juiz foi justo, aí realmente o jogo é justo ou não. Se o juiz foi injusto, aí o jogo foi injusto mesmo, aí houve injustiça. Então não está relacionado ao que realmente o resultado. E eu acho que dá para a gente entender um pouquinho entre o rico e o pobre. Como é que o rico ganhou dinheiro e também como é que o pobre ficou pobre, né? Porque não é só, a gente fala muito dos ricos, que existe o pecado no rico, mas também existe o pecado dentro da pobreza também, né? Sim, boa. Tem muita gente que não sabe administrar os recursos e as oportunidades que Deus dá, né? E aí acaba empobrecendo por conta disso, né? Exatamente. Então, diante desse quadro aí, Rafael, eu posso dizer que o Corinthians foi injustiçado naquele jogo contra o Boca na Libertadores lá, né? Deveria voltar o jogo e dar o título pro Corinthians, seria o bi da Libertadores do Corinthians naquele ano. Ok. Bom, eu coloquei mais 3 provocações aqui, gente. É injusto haver condições e oportunidades diferentes? É injusto alguém possuir mais do que o outro? É injusto a mulher ganhar menos que o homem? A Sandra levantou essa bola aí, né? O que vocês acham? Pelo que eu tô percebendo, as mulheres não estão achando injusto ganhar menos que os homens, não, viu, Que Roger? coisa, hein? Eu vou ficar quietinho, então. Eu ia até defender, mas, como diz o Henrique, é melhor uma mulher defendendo uma mulher, né? Vamos, meninas! Eu acho que diante do fato que uma mulher faz o mesmo trabalho que um homem, não deveria existir diferença salarial. Uhum. Muitas pessoas conservadoras, elas vão dizer que o homem é o provedor, então por isso ele tem que ganhar mais. E é uma discussão aí, né? A gente como mulher crente, que tem marido, a gente considera o cabeça, o líder do lar. Mas eu penso muito nisso na sociedade, onde há mulheres que são a cabeça da família. Porque a mulher faz o mesmo serviço de um homem e não pode. Então, nesse sentido, é bem difícil. Tem muitas mulheres que são arrimo de família, né? Na palavra mais antiga. E agora mesmo o governo, ele entrou nessa pandemia, a mulher que era mãe solteira, ela ganhou o dobro. Então, assim, já há uma conscientização de que tem mulheres que lidam sozinha com as famílias. Então, não sei aí. Uhum. Vamos conversar. Sim. É que eu acho até meio bizarro a gente ter que discutir isso hoje em dia. Assim, porque, sério, eu faço o mesmo trabalho que você e porque eu sou uma mulher eu tenho que receber menos. É uma pauta que realmente eu não vejo nem tanto sentido de ser defendida. Nem as questões do, vai tirar licença maternidade. Não é como se uma mulher ficasse grávida todo ano. Então, assim, mano, é que não faz sentido. Tipo, não faz sentido nenhum mesmo isso. Uhum. Mas você acha que é uma realidade ou não? Sim, eu acho que a gente tem, na questão da mulher mesmo, a gente tem caminhado muito sobre isso.
as mulheres têm se empoderado mais. Claro, tem toda a questão do feminismo hoje em dia, deixar de colocar... Em geral, as mulheres colocam elas mesmas no centro, sendo que a gente sabe que o nosso centro de qualquer coisa que a gente vai defender tinha que ser Jesus e a Bíblia. Mas o movimento em si acaba sendo muito importante, porque tem umas coisas absurdas que acontecem no mundo que geram essa desigualdade em questão da mulher. Tanto, tipo, antes da aula, eu estava conversando com uma amiga minha que tem uma galera que está se mobilizando para proteger as meninas que sofrem de pobreza menstrual. Então, tipo, garotas que não têm acesso a absorvente, essas coisas. E tem muita gente que relata, o meu pai compra e ele não acha necessário. Então, assim, essa desigualdade contra a mulher existe, é muito grave. Mas a gente tem caminhado, tipo, a gente está vendo esse movimento. Claro, tem muito mais coisa que precisa ser feita, mas ainda tá uma merda. Uhum. Eu queria acrescentar aí um ingrediente nesse papo, porque a Sandra trouxe uma condicional, né? A condicional é a seguinte: é injusto se a mulher fizer as mesmas coisas que o homem faz. E eu vou acrescentar mais um adicional aí. Eu acho que é injusto se a mulher fizer a mesma coisa e apresentar o mesmo resultado. Porque isso vale muito nas empresas, né? Não é porque... e isso acontece, não é só por questão de homem ou mulher. Às vezes acontece uma injustiça até no mesmo sexo. Você vai ver homens tendo a mesma função, entregando o mesmo resultado e ganhando de forma diferente, né? Então, existe injustiça no mercado de trabalho geral. Agora, precisa ver o quanto isso é entrega de resultado. Por quê? A gente percebe isso, por exemplo, no esporte, gente. Dificilmente as mulheres esportistas ganham igual os homens. Mas elas também não rendem a mesma publicidade dos homens. Entende? Como tem aí uma questão mercadológica aí, porque um jogo de futebol masculino, ele tem uma audiência. O jogo de futebol feminino tem outra audiência. E como é que eles são remunerados? É pelo Ibope, pelas empresas que investem a sua marca na divulgação do evento. Se tem menos audiência, as marcas vão pagar menos. As marcas pagando menos, as associações e os clubes não conseguem pagar as atletas femininas como pagam os masculinos. Então, às vezes não é uma questão só de sexo, é uma questão capitalista aí também, né? Vê como o negócio é um pouco mais amplo do que a gente imagina, né? Muito bem, deixa eu trazer aqui mais uma provocação aqui, olha. Justo e injusto. Então, a Mari falou um pouco sobre isso, né? De repente, é justo a pessoa ganhar dinheiro roubando? Com certeza não. A gente vai falar que é injusto. Mas e se ela herdou posses da família? É injusto ela ficar rica por herança? Alguns vão dizer que sim. Não. Alguns vão dizer que não. Por que alguns vão dizer que sim? Precisa ver como é que a família dele conseguiu essa herança, essa riqueza toda no passado. Será que ela explorou as minorias? Entende? Então, como é que foi a origem disso? Será que é a herança, por exemplo, lá do Fernandinho Beiramar? Que o cara ganhou dinheiro no tráfico e agora deixou o dinheiro para a filha? Mas eu recebi a herança do meu pai. É justo, não é? Mas como é que seu pai ganhou a grana? Vocês percebem como tem outros ingredientes na conversa? É justo você ganhar direitos diferenciados? Isso acontece muito na empresa, né? Tem gente que, por exemplo, a distribuição do PLR nas empresas, né? Dos lucros que a empresa distribui. As grandes empresas fazem isso. Ela distribui os lucros de forma distinta, não é de uma forma igual. Por quê? Porque ela tem critérios lá de avaliação da sua performance ao longo do ano. Quanto você vendeu, o quanto o seu departamento trouxe clientes, o quanto a sua seção trouxe lucratividade.
Então, um vai ganhar 2 salários de prêmio, o outro vai ganhar meio, e o outro não vai ganhar nenhum. Ah, mas eles ganharam direitos diferentes, mas, teoricamente, foi justo, porque existiam critérios para aquilo. Então, a gente poderia falar sobre várias coisas aqui, né? Conquistar riqueza trabalhando é algo nobre, né? Mas precisa ver que trabalho que é, né? Se o cara estiver vendendo droga, se prostituindo, né? Pirâmide financeira, são trabalhos ilícitos. Então, tem várias coisas que eu queria trazer aqui só para a gente pensar. Agora, ganhar patrimônio empreendendo, pô, é algo bonito, não é? Ah, eu fiz um empreendimento, investi a minha grana, eu corri o risco de falir, né? E agora eu estou sendo recompensado. Então, ok. Mas se a gente for olhar para uma visão cristã, se esse cara não estiver sendo generoso com as suas riquezas, para Deus ele não está sendo justo, mesmo diante de uma sociedade que o valoriza. Comentários aí, gente. Para eu ir para os finalmente. Boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário, e eu vou, assim, exagerar um pouco no meu pensamento. O Davidson até puxou minha orelha aqui, falando assim, isso é utopia. Mas, na minha opinião, as diferenças, a desigualdade social é injusto. E eu acho que é consequência do pecado. A gente está num ciclo de muitos erros, né? Na minha opinião, eu acho que o plano perfeito aconteceu lá no começo da igreja, na igreja primitiva, quando a igreja vendia as suas propriedades e todos se tornaram meio que iguais, assim, em relação ao patrimônio, né? Eu acho que é o plano perfeito. Eu, assim, não tenho essa generosidade para falar assim, eu vou abrir mão do que eu tenho para favorecer quem precisa. Preciso evoluir muito nisso, preciso crescer muito nisso. Mas eu acho que era o que tinha que acontecer. Às vezes me choca um pouco ver a diferença na nossa própria igreja, assim, e eu me incluo na parte favorecida, né? A gente tem irmãos que têm muitas necessidades, e a gente tem conforto no nosso lar, na nossa família, e tem pessoas que têm muito mais que eu, né? Então, assim, me incomoda bastante conviver com essas diferenças, e me sinto culpada, né, de fazer parte desse lado de quem está bem, né, assim, um certo conforto, os dois trabalhando, né? Então, eu acho que é tudo muito injusto, sabe? E com relação às mulheres, eu acho que existe, assim, um pouco de deturpação nesses dados, assim, de que a mulher ganha menos. Eu acho que depende da capacidade, mas particularmente, eu não conheço uma situação onde a mulher e o homem estavam no mesmo cargo e a empresa pagou um salário maior para o homem. Se bem que eu estou na área da educação, né? Estou na escola pública, então eu não estou muito fora do mercado de trabalho por aí. Mas eu acho que esses dados têm um pouco de influência aí dos movimentos feministas. Uhum. Legal, Ana. Só fazer uma observação sobre essa questão aí dos salários. Eu acho que realmente isso acontece muito pouco, de ter... Por exemplo, eu trabalhei em várias empresas. Eu também nunca vi pessoas no mesmo cargo ganhando diferentes, porque uma é mulher e outra é homem. Eu nunca vi isso. Agora, por que na média a mulher ganha menos? Porque ela não está em cargos de evidência. Ela está em menos cargos de chefia. É exatamente como o negro. Por que o negro, na média, ganha menos? Porque ele está... só 4%, você viu a pesquisa? Só 4% nos cargos que pagam mais. Então, na média, ele vai ganhar menos. Agora, a gente não pode também desconsiderar que as mulheres e os negros entraram no mercado de trabalho recentemente.
Eles estão conquistando o seu espaço aos poucos, né? Eu tenho certeza que daqui a umas décadas vão existir muito mais mulheres nos cargos de liderança e muito mais negros também. Agora, claro que a gente tem que brigar por isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte também. Não é tão natural assim, né? Porque quem está no comando não quer compartilhar o poder, né? Mas a Ana trouxe uma outra questão aí, gente, sobre aquela igreja primitiva, que alguns vão dizer que ela realmente era uma igreja ideal. Outros vão colocar um ingrediente aí, Ana, que talvez tenha uma influência. Eles tinham uma escatologia muito imediatista. Eles achavam que Cristo iria voltar para aquela geração. Entende? Então, alguns dizem que essa visão de distribuir os bens e tal não é assim tão romântica como é. Eles não tinham perspectiva de futuro. Então, para eles, compartilhar o que eles tinham ali era mais fácil. Tanto é que depois, passadas as primeiras gerações, e percebendo que a volta de Cristo não era tão iminente, tão rápida, essa prática deixou de existir, né? Então, também tem esse fator aí. Muito bem, deixa eu avançar aqui, gente, depois a gente abre para conversar mais um pouquinho. Lá naquele vídeo do Iago, ele fala um pouco sobre isso daqui, né? Ele fala que essas minorias, elas vão trabalhar em cima dos direitos positivados. Então ele fala, olha, todos têm que ter direito à educação adequada, todos têm que ter direito à saúde, uma saúde boa, confiável, uma habitação decente, recreação, lazer. Então, uma alimentação saudável. A nossa Constituição, por exemplo, ela está cheia de direitos positivados, né? Todos têm que ter esses direitos aqui. O problema é que, na prática, isso funciona muito pouco, porque para todo mundo ter direito, alguém tem que pagar. E o custo de tudo isso é muito alto, né? Eu trouxe aqui uma frase do Milton Friedman, que foi um grande pensador liberal do século XX, talvez o maior. Ele diz assim, olha, a sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade irá terminar sem os dois, né? E aí, claro, ele deve estar pensando no comunismo aqui, porque o comunismo disse que uma das bandeiras era nós vamos dar igualdade a todos, ainda que tenhamos que ser opressores, não é essa palavra, mas autoritários, né? Então, com a força forte do braço do Estado, nós vamos dar liberdade a todos. O que aconteceu? O povo perdeu a liberdade e não teve a igualdade prometida. Então, basicamente o que o Friedman está falando aqui. E aí o Iago, ele traz isso aqui para a gente lá, né? Ele fala, olha, esse discurso de minorias ficou muito sobre o opressor e o oprimido. Então, os homens oprimem as mulheres, os brancos oprimem os negros, os héteros oprimem os homossexuais, né? Os cristãos, que é a religião maioria do Ocidente, oprimem os afrodescendentes de religiões, né, africanas, enfim. Então, é um discurso muito de conflito, de ódio, que propõe pouco diálogo, né? E aí, o Iago vai falar o seguinte, olha, o correto seria nós trabalharmos nos direitos negativados. Então, olha, ninguém, por exemplo, pode tirar sua liberdade. Ninguém pode tirar a sua vida. Ninguém pode tirar a sua propriedade. Ninguém pode tirar o seu direito de ser cidadão, de votar, né? De você trabalhar. Então, isso aqui parece que tem um pouco mais a ver com a nossa visão cristã, né? Do que os direitos positivados lá, que vão gerar um conflito muito grande. Agora, nós vamos concluir daqui a pouco, vendo que o evangelho está acima de todos esses pensamentos ideológicos, tá? A gente vai perceber lá. Eu queria só finalizar aqui com o politicamente correto, porque é algo que agora está muito forte, né?
Então, eu trouxe um vídeo lá do Vitor Fontana, eu acho que é esse segundo link aqui. Ele fala que o politicamente correto começou lá na corte americana, né, do século XVIII, o primeiro juiz que usou esse termo, e ele tinha o sentido de regra de etiqueta, né? Então, olha, é politicamente correto que você se vista dessa forma, nesse ambiente aqui, que você converse com um político dessa forma, que você vá numa audiência, enfim, era uma questão mais de ética, de comportamento na sociedade. Depois, isso ganhou outros contornos, né, com a década de 60 lá, com a luta dos direitos civis negros, o Martin Luther King e o Malcolm X, e isso gerou, então, uma enxurrada de empresas e entidades públicas fazendo cartilhas de como que as pessoas deveriam falar nos ambientes profissionais e tudo. E aí começa, então, o quê? Um cerceamento de expressão. Então, olha, essa expressão você não pode falar porque pode ofender alguém. Isso você não é bom você falar isso, porque a pessoa vai se sentir diminuída, vai se sentir menosprezada. Percebe? Aí começa essa noção de bullying e tudo isso. Olhando para isso daí, gente, a gente vê que isso é positivo, né? É positivo. Ninguém quer menosprezar o outro, ninguém quer fazer com que a pessoa se sinta mal. Enfim. Então a intenção é muito nobre, ok? Do politicamente correto. A questão é que isso está indo para um extremo tão grande, né, que surge aí essa cultura do cancelamento, que a gente tem visto muito com as redes sociais, quando uma pessoa usa uma palavra mal interpretada, às vezes talvez nem seja a intenção, e ela é automaticamente cancelada por essas minorias que estão fazendo um grande policiamento, né, nas redes sociais. E aí, eu acho que o Iago fala sobre isso, né? Ele fala, olha, se eu não for a favor de cotas, então eu odeio negros. Né? Se eu não for a favor do casamento igualitário, então eu odeio os gays. E se eu não for a favor do aborto, então eu odeio as mulheres. Esse discurso aqui, ele é muito radical. E ele tem afetado demais a nossa sociedade. E aí gera, então, essa ditadura do politicamente correto, que a gente tem visto aí, e a gente precisa entender um pouquinho como lidar com isso, né? Eu trago aqui um artigo do Augusto Nicodemos, falando sobre pós-modernidade. Ele diz que esses 3 pilares afetam a visão bíblica atual. Como nós já falamos um pouco sobre o relativismo, eu vou trazer só os conceitos de tolerância e inclusivismo. Ele diz, olha, a tolerância hoje é uma ideia contemporânea de total complacência para com o pensamento de outros. Ou seja, eu vou aceitar o que o outro pensa e não vou questionar. Tá? Então, o que ele for falar sobre política, sexo, religião, raça, gêneros, valores morais, né, eu não posso nunca conflitar com a opinião dele. Então, eu me anulo tanto com medo de ser cancelado que eu acabo não externando o meu ponto de vista. O Nicodemos diz, né? Para que não gere um conflito. Esse tipo de tolerância, ele fala, não deve ser confundida com a tolerância cristã. Essa é uma virtude, né? Mas essa tolerância, ela resulta da falta de convicção em questões filosóficas, morais e religiosas. E ele traz uma frase do Chesterton: a tolerância é a virtude do homem sem convicções. Então isso aqui é muito forte. E aí ele faz uma crítica aqui sobre a tolerância, né? A tolerância tão característica da pós-modernidade pode afetar a interpretação da Bíblia, levando as pessoas a interpretá-la a partir do conceito de politicamente correto. Evita-se, então, olha só, qualquer leitura, interpretação ou posicionamento que venha a ser ofensivo à sociedade ou comunidade a que se ministra. Um dos vídeos que eu compartilhei hoje fala sobre isso. Ele diz que o ofendido sempre tem razão.
Então, se eu me sentir ofendido com o que você falou, então eu estou certo. E você está errado porque você me ofendeu. Percebe? É um vídeo que eu não compartilhei ainda, lembrei, vou mandar depois. E aí ele continua, textos bíblicos que denunciam claramente determinados comportamentos morais, como o homossexualismo, são domesticados com uma leitura crítica, que os reduz a expressões retrógradas, tipo dos machistas do século I. Então, a pessoa que vai olhar a Bíblia com essa tolerância, com essa complacência, ela não pode falar contra o homossexualismo, ou contra a homossexualidade, vamos usar uma palavra aqui mais correta, né? Por quê? Porque isso é típico dos machistas do primeiro século, né? Então, textos que denunciam a Cristo como o único caminho, e nós cremos dessa forma, a cosmovisão cristã diz que Cristo é o único caminho para Deus, eles devem ser interpretados de outra forma, né? No sentido de que nós não podemos excluir a salvação em outras religiões. Então, percebe como essa tolerância ela tem uma influência na nossa interpretação bíblica? Isso é bem complicado. E o outro conceito que ele traz aqui, que é o inclusivismo, a gente já vai abrir um pouquinho para comentar aqui antes de acabar. Ele fala assim, não há mais no mundo ocidental um país com uma cultura única e uma raça homogênea. Não há mesmo, está todo mundo misturado. Países ocidentais são multiculturais e têm uma mescla de diversas raças. Para que não se seja ofensivo e para que se possa conviver harmoniosamente, é necessário ser inclusivista. Olha só, isso significa dar vez e voz a todas as culturas e raças representadas na sociedade. Então, essa sociedade pós-moderna, nela, o conceito se estende para incluir os grupos moralmente orientados. Significa especialmente repartir o poder com as minorias anteriormente oprimidas pelas estruturas de poder, como negros, gays, mulheres e raças minoritárias. Então, a hora que a gente olha para um conceito desse, não tem nada de errado. É um conceito nobre, é um conceito positivo, ok? Incluir as minorias nos direitos gerais. Ninguém deve ser oprimido. Isso é um conceito bíblico. Mas aí ele faz uma crítica, ele fala, olha, o problema é que o inclusivismo exclui qualquer juízo de valor em termos morais, religiosos e de justiça. Tem que ser assim para que o relacionamento multicultural e multimoral funcione. Ele acaba também influenciando na interpretação bíblica. Como? Vamos ver. Sua mensagem, a mensagem do inclusivismo, é abordada do ponto de vista do programa das minorias. Então, por exemplo, cria-se então a chamada teologia negra, a chamada teologia feminista, a teologia da libertação dos pobres. Outra coisa que ele fala é a tendência cada vez mais forte de se publicar em traduções da Bíblia sem linguagem genérica ofensiva. Ou seja, nós vamos tirar as referências da Bíblia, por exemplo, de que Deus é homem. Porque isso afeta o valor das mulheres. Percebe? Então, o que a gente tem visto hoje aí? Um forte policiamento para que a gente não use palavras que determinem gênero. Nós temos que usar uma linguagem neutra, não é? Porque o discurso é que as crianças ainda não sabem que sexo vão escolher. Olha só como é que é isso. Muito bem. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte, né? Como o cristão olha para esse politicamente correto? Vamos dar uma olhadinha. O Vitor, ele fala isso lá no vídeo dele, no final, né? A solução que ele traz, né? Ele fala assim, gente, enquanto está todo mundo pensando em controlar a sua linguagem, o cristão não deve ser apenas politicamente correto na sua comunicação. Ele tem que ser integralmente correto. Por que ele fala isso? Porque se o cristão amar o próximo, como a Bíblia nos ensina, ele não vai ofender ninguém.
Se o cristão ama até o seu inimigo, como é que ele vai usar uma linguagem ofensiva para alguém? Como é que ele vai querer diminuir alguém se a Bíblia nos ensina para nós valorizarmos o outro? Percebe como o cristianismo ele está muito acima desse politicamente correto? Por quê? Esse texto aqui é uma base para nós. Quando Paulo escreve para os filipenses, ele diz assim, olha, ele não coloca assim, olha, falem o que é nobre, o que é verdadeiro, o que é correto, puro, amável, boa fama, né? Não, vocês têm que pensar nisso. Ou seja, isso tem que ser algo interno dentro de vocês. Então o cristianismo ele não vai ressaltar uma postura e uma linguagem adequada. Ele vai ressaltar uma essência adequada. Porque se nós estivermos pensando o bem, e a Bíblia fala que a gente fala do que o coração está cheio, a boca fala, então automaticamente nós não vamos ofender ninguém. Não sei se deu para a gente perceber como é que a resposta cristã para isso é muito mais profunda do que eles. Porque o próprio Vitor fala lá no vídeo, ele fala assim, se nós formos apenas ser politicamente corretos, nós vamos ter uma sociedade hipócrita, que vai ser racista no pensamento, mas vai falar o que os outros querem que ele fale. Vai ser sexista, né, na sua essência, mas vai tratar as mulheres em público bem, porque senão ele é cancelado. Então não adianta, você não transforma o caráter. Você não muda a pessoa. Você só policia o que ela fala. Então isso é muito pouco para o cristão. E aí a resposta cristã, então, que nós vimos aqui, e que a gente entende de cristianismo, é que a Bíblia ela vai nos ensinar a promover a justiça e equidade a todos. Ela vai nos ensinar e promover a cuidar com carinho das minorias exploradas. Nós vimos esses textos de justiça. O Evangelho também vai nos ensinar a amar e acolher qualquer ser humano destruído pelo pecado. Então isso é ponto pacífico, isso faz parte da nossa visão. Mas ao mesmo tempo, a gente também precisa manter a nossa pauta moral acima da cultura. Ou seja, nós não podemos negociar nossos valores simplesmente porque hoje, né, ou a sociedade moderna diz que nós temos que aceitar que as crianças decidam o seu sexo, por exemplo. Divulgar o evangelho independente das restrições. Isso é também uma bandeira do evangelho. A gente não pode ser cerceado de pregar o evangelho só porque agora a gente não pode pregar um Deus único que tem uma verdade absoluta. E a resposta cristã também nos ensina a influenciar a nossa geração com a nossa vida transformada, que foi um pouquinho do que eu falei agora no final. Gente, eu peço desculpas que eu trouxe muitos conceitos aqui, passei um pouquinho do horário, mas eu acho que dá ainda para a gente bater um papinho final aí. Comentários. Eu acho que essa aula precisa de mais tempo para debate. Eu estou fervilhando a minha mente aqui de vários pontos e, mesmo que você der um pouquinho de tempo, não vai ser suficiente. Eu não sei, eu acho que a gente precisa marcar uma rodada aí para a gente falar, porque às vezes eu me sinto encantada com as agendas que a gente vê por aí. Parece tão legal, tão justo, e ao mesmo tempo tem outras coisas por trás, e a gente vai sendo levado, né? O empoderamento feminino, nossa, que lindo, mas por trás tem tantas outras coisas. Então, eu acho que a igreja, como corpo de Cristo, a gente tem que estar mais atento ao que a gente está falando, né? Eu queria voltar um pouquinho, não falar desse último ponto, mas um pouquinho eu lembrei aqui, eu e a Mariana temos uma amiga em comum, que ela é carente e ela participou de uma invasão. Ela hoje mora numa invasão. E eu fico pensando, gente, ela mora numa invasão. E ela é a irmã em Cristo, ela frequenta o Morumbi. O Morumbi até tem estendido algum tipo de ajuda para ter uma comunidade ali cristã no meio daquela invasão. Mas minha cabeça assim fica, gente,
A minha irmã está morando numa invasão, com goteira na casa dela, até foi os irmãos que foram lá arrumar a casa dela, mas não entra na minha cabeça, né? A gente está no mesmo corpo de Cristo e o meu irmão sofre tanto, em termos de moradia, em termos de comida. Então, o que fazer? Porque, realmente, para mim, eu tenho que dividir, a generosidade tem que estar falando mais alto nesse ponto, né? Eu conheço, não é alguém da estatística, não é alguém que eu só ajudo, eu convivo com essa irmã. Então, assim, eu acho que a gente tinha que ter mais tempo aí para debates de como ser mais efetivo nessa questão da justiça social como igreja. Ó, Sandra, só para dar um parênteses aqui, a gente vai ter a última aula sobre justiça social, tá? É que hoje aqui a gente está abordando mais as questões de minorias, na questão mais de raça e sexo. Mas a gente vai falar sobre essa questão social daqui a 2 domingos. Tá bom. 3 horas de aula. Eu queria falar sobre o que a Sandra começou falando, né, que são as ideias que a gente acaba se envolvendo, né, o Rogério falou que para a gente não trocar os nossos valores, não vender os nossos valores, né, mas tem valores que são nítidos, né, a gente sabe que menino é menino, menina é menina, que a gente não pode roubar, tem coisas que são nítidas, mas tem outras que estão tão envolvidas que a gente até acha que tá na Bíblia. E quando vê, tá no meio. Tem alguns valores que, igual eu escrevi aí, que essa aula me tirou bastante dúvida, né? Esses vídeos que eu tenho assistido, porque tem algumas ideias que elas estão na minha cabeça, que às vezes eu penso que elas são minhas mesmo, que são certas, que eu aprendi na igreja, porque tá tudo tão junto e misturado, né? Mas eu tenho visto que muitas coisas eu penso e não é a verdade, né? E são coisas bem sutis, que não são aberta, que tem outras coisas envolvidas, né? Então, é bem importante a gente conversar sobre isso para a gente saber a nossa identidade, porque tem coisas que são óbvias, mas outras não são. Vocês estão me ouvindo? Porque assim, eu tô caindo muito, então se eu cair, me avisem, tá? Eu acho que assim, acaba sendo muito importante a aula em si, por isso, porque a gente, de um jeito ou de outro, fica muito chocado com essas desigualdades que existem. Eu duvido que tenha alguém que tenha assistido o vídeo do George Floyd morrendo e não tenha ficado chocado com aquilo. Porque, assim, são problemas muito reais da nossa sociedade. Então, quando a galera começa a levantar a bandeira, a gente tende a ir junto, porque o ser humano é um bicho muito social, a gente quer estar junto desse movimento. Então, trazer isso para a nossa cosmovisão acaba sendo muito importante. Porque, de um jeito ou de outro, é o jeito que a gente vê o mundo. A gente sabe que isso é errado, porque o ser humano tem um valor intrínseco. Deus deu esse valor para a gente. Então, é bom a gente olhar para o mundo, a gente ficar indignado com tudo que está acontecendo, porque está errado. É uma visão completamente deturpada do que Deus criou para a gente. Só que sempre tem que tomar esse cuidado mesmo, porque a gente acaba muitas vezes colocando o ser humano em si no centro de todos os movimentos. Aí perde o sentido, porque a gente é egoísta, vai dar merda, a gente vai mentir dado, a gente vai tentar puxar tudo para o nosso lado para provar que a gente está certo. Então, só isso. Eu vou compartilhar um vídeo depois do Brasil Paralelo. Ele fez um documentário interessante sobre o movimento dos negros agora final, né? O Black Lives Matter. E ele traz um pouco de como esse movimento ele tem a sua essência, mas ele acaba praticando algo meio fora do aceitável. Mas eu vou compartilhar o vídeo com vocês depois.